Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é um mar e eu quero mergulhar na graça. Na graça. Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa parará pa pa para pa pa parará. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha. Sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Muito além do que a gente espera. Mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Muito além do que a gente espera. Mas é um mar, eu quero mergulhar. Na graça. Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa parará pa pa para pa pa. Agora com letra. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha. Sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, é dom de Deus. A graça.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui em mais um podcast da família CBP. Hoje nós estamos desfalcados, né, Cleiton? Do irmão Reginaldo. O Reginaldo tá grávido. Tô brincando, não tá grávido não, tá cuidando lá do filhão. Ele chegou cansado também do projeto Acolher, ajuda lá na Cristolândia, né? Foi um dia cansativo, mas muito mais mesmo, porque para desobrecarregar lá nisso e também pelo filhinho lá, que a gente espera que melhore completamente, não é isso? Uma boa noite para os irmãos que estão aí, aqueles que vão chegar e aonde a palavra do Senhor nessa noite chegar, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Isso aí. Boa noite, irmãos. Boa noite, Alessandra, o Hugo, que está aqui presente, fora das câmeras. Como o pastor disse, nós estamos hoje desfalcados, né? Diferente aqui, sem a presença do nosso host aí, o Reginaldo. Vamos bater um papo aqui hoje, uma conversa mesmo, um pouco diferente dos podcasts anteriores. Nós vamos bater um papo de graça, né? Conversar sobre a graça, dando continuidade às 5 solas que nós vamos tratar aí no podcast neste mês, né? E hoje nós vamos falar do pilar da graça, né, pastor? Isso mesmo. Falamos lá sobre a fé semana passada e a gente queria pensar um pouquinho sobre essa questão da graça. Tanta confusão hoje, né, Cleiton? Nós também que estamos pelo lado de cá, estudando, pastoreando, liderando, temos tanta confusão que chega até nós, tantas informações, que muitas vezes o resultado disso é uma confusão geral e a gente quer de alguma forma contribuir, né, não dando uma palavra final, mas contribuir para que a gente tenha a possibilidade de sair mais forte, mais fortalecido e crendo mais na graça poderosa do Senhor. Certo. Vamos deixar aí, pastor, explicado. O senhor poderia falar um pouco sobre o conceito de graça, o que seria graça, para as pessoas terem um entendimento aí melhor. É engraçado que uma das perguntas, né, de quando você vai passar por um concílio do Ministério Pastoral, o que é graça, né? E aí a gente responde que graça é dom imerecido, né? Dom é presente de Deus, algo que a gente não merece, Ele dá. E graça está ligada à salvação, né? Sim. Claro que se der tempo nós vamos falar da extensão da graça, mas especificamente a graça pela qual Lutero tanto lutou, trazer a ideia para as pessoas e para nós, o corpo de Cristo, da graça salvadora, né? Da graça que não depende de nenhum artifício, de nenhuma condição humana, para que Deus derrame do seu poder, né? Graça é isso, é graça no sentido de é Deus quem nos dá, é Deus quem vem ao encontro, Ele age para cuidar de um homem morto, que não reage ao seu chamado se não for pela graça, né? O homem está morto, diz Paulo em Efésios 2, em seus delitos e pecados, e como a gente sabe, o defunto não reage, né? Você chora, você lamenta, você beija, você faz afagos, mas ele não reage. A graça é o poder de Deus, é o poder de Deus que faz o morto ressuscitar, né? O morto vivo. Por isso que Jesus disse para aquele homem que procurou: Senhor, deixa eu primeiro enterrar os meus pais, né? E Jesus disse a ele: deixa os mortos enterrarem os seus mortos, porque o tempo é urgente, a graça é salvadora e é ela que levanta o defunto da morte. Eu tenho um outro conceito pessoal que eu aprendi alguns anos atrás, que é tudo sobre graça. Quando a gente fala de graça salvífica, a gente sabe que a graça de Deus ela atua em todos os aspectos, né? E quando eu enxergo graça como um presente de Deus, não só na relação da salvação, mas como um poder de Deus para a gente sobreviver todos os dias, a nós mesmos, né? Então, graça é um dom imerecido, é um presente para nós, para a nossa vida, que nos faz enxergar a bondade, o amor, a salvação que vem de Deus, mas também graça é um poder que Deus nos dá para nós sobrevivermos todos os dias a nós mesmos, com relação ao pecado, com a nossa luta contra o pecado. Mais ou menos isso. Eu acredito muito também nesse ponto de vista. Eu definiria, no meu conceito, que graça é algo que Deus nos dá mesmo sem nós merecermos, né? Diferente de misericórdia, que é algo que Deus nos livra
pelo seu amor, né? E a graça é um presente que ele nos dá sem que nós tivéssemos merecimento, né? E não teremos também nenhum tipo de merecimento, mas pela sua bondade, como o apóstolo Paulo diz, que pela graça que nós somos salvos, né? Mediante a fé, né? Que foi algo que nós falamos também. E isso não é dom nosso, né? Vem de Deus. É presente de Deus, né? E justamente para que o homem não se glorie, né? De seus feitos. Aí dentro disso aí, desse próprio texto, porque se a graça é algo tão claro, que foi falado até por Lutero, e principalmente pelo apóstolo Paulo, né? Que vai escrever em Romanos, é um livro que Paulo fala de graça como nenhum outro, né? Em Coríntios, Filipenses, as suas cartas é muito marcado por diversos textos que Paulo apresenta a graça, né? Ele mesmo diz que ele não era merecedor, mas pela graça de Cristo que fez mensageiro do evangelho, enfim. Porque hoje há uma dificuldade tão grande das pessoas buscarem, por meio dos seus trabalhos pessoais, da sua força, né? Da força da obra, achar que alcança a salvação, alcança Cristo pelos seus feitos e não simplesmente pela graça. Então, eu até fiz algumas anotações que graça é um princípio bíblico, né? Com relação à própria salvação. E ela aponta na ação de Deus para salvar o homem. E essa pergunta é muito legal, porque hoje nós estamos vivendo num tempo em que nós temos, a maioria das pessoas, inclusive nós os cristãos, paramos de ler as Escrituras, e Jesus falou que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, porque a gente tem a ideia de que se faz alguma coisa para ser merecedor, em todos os campos, né? Nesses últimos anos nós até vimos a questão de você, essas questões todas da política aí, de você receber alguma coisa por mérito, o que não está errado. E de uma forma geral, nós vivemos a nossa vida e plantamos a nossa vida sempre acreditando que se eu fizer alguma coisa, eu vou receber alguma coisa em troca. A nossa relação com as pessoas é assim, e nós hoje transferimos essa mesma relação para com Deus assim. Então, se eu fizer alguma coisa boa, né, eu vou somar pontos e eu sou merecedor da salvação, né? Isso é totalmente o contrário da graça. Nós vamos ver que em inúmeras religiões, né, as pessoas não se tem o objeto da graça. O homem só alcança o céu, o nirvana, né, a vida eterna, se ele fizer alguma coisa boa, praticar boas obras. Sendo que a Bíblia nos aponta justamente ao contrário. O homem é pecador, ele morre, né? A morte de Adão não foi uma morte física. Isso aconteceu depois de anos, né? Tanto Adão quanto Eva. Mas foi uma morte, uma morte significativa, uma morte espiritual, o desligamento de Deus. Então, para que o homem volte a se conectar com Deus, não há nada que ele possa fazer de bom. Nada. E Deus, então, graça a isso, Deus age. Por sua infinita misericórdia e graça, ele age em favor do homem, levando o homem à consciência dele. Hoje a gente está se tratando muito, né, se todos os caminhos levam a Deus, né? Estava assistindo a última reunião que teve na ONU para tratar de religião, onde eles juntaram os principais líderes, né? Com aquela ideia, aquela velha ideia do ecumenismo, de uma só religião, um só modo de professar uma fé, né? E o que se falava era isso, de que tinha um judeu, tinha um representante da religião islâmica, o Papa, como sempre, né? Você tinha um representante da religião budista, né? Que na verdade não é uma religião, mais uma filosofia de vida, mas tinha lá um representante de uma mesquita. E eles falavam muito nisso, né? Eu não acredito nesse ponto de vista que todos os caminhos levam a Deus, justamente por acreditar na Bíblia e entender que a graça é algo que Cristo Jesus nos proporcionou pelo seu sacrifício na cruz, né? Não tem um outro meio, não tem um outro intermediador. O apóstolo Paulo fala isso, que ele nos religou a Cristo, e Jesus mesmo deixa bem claro, dizendo que ele é o único caminho, a verdade e a vida.
Dentro desse ponto, qual que seria o seu posicionamento como pastor? O senhor acha que... Vamos trazer para a nossa realidade, dentro do protestantismo. Existem várias formas de manifestação e principalmente pessoas que acreditam dentro da própria fé protestante que os seus modos de vivência, as suas obras em geral, acarretam com que elas possam chegar a Deus. Né? Uhum. O senhor acredita nesse ponto? Qual que seria aí o que o senhor traria de alerta para que as pessoas possam se desligar desse modo de crença, né? Vamos assim se dizer. Então, essa grande confusão hoje vem, como a gente falou, essa grande confusão com relação à defesa da liberdade religiosa é muito interessante. Nós somos batistas e nós somos um povo que mais sofreu, principalmente no Brasil, a perseguição há muitos anos atrás, para que o evangelho pudesse chegar aos nossos dias de hoje. Sim. Então, um dos nossos princípios está exatamente nisso, na liberdade religiosa. Então, o budista, o católico, o cristão católico, né, o cristão adventista, o espírita, o islã, aqueles que creem no Alcorão como palavra de Deus, enfim, todos esses segmentos nós respeitamos, né? Mas há uma grande... Hoje é isso mesmo. O que a gente vê hoje... Eu vi esse encontro aí também. Inclusive tinham lá também o Papa como representante do cristianismo, mas também haviam lá protestantes também. Hoje há uma ideia que é da junção das religiões para que o homem, para que o ser humano se torne uma pessoa melhor e tal. Filosoficamente falando, ideologicamente falando, isso é muito bonito. Sim. Né? Como a maioria das pessoas no mundo inteiro olham a religião como uma ideologia, como a possibilidade de um mundo de pessoas melhores, bacana tudo isso. E aí a grande confusão com relação à graça em cima disso, de um único caminho, né? De vários caminhos e que vão dar a Deus, né? Essa é a ideia. O ecumenismo é isso. A gente se respeita e as pessoas dizem assim, no fundo você sabe, né? Todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, não são todos os caminhos. E essa grande confusão é exatamente por causa da graça. A graça ela se divide em graça comum e a graça salvífica, que é a graça especial. Então, quando se fala de graça comum, é a graça de Deus sobre todos os seres humanos, sobre a terra, de uma maneira geral, sobre os animais, sobre a natureza. Então, o homem, como centro do amor de Deus, né? Como centro do amor de Deus, ele se beneficia, por exemplo, da respiração, ele se beneficia dos frutos da terra, ele se beneficia das chuvas, das estações, assim, não só o homem como os animais, também a própria natureza, né? Tanto é que quando a natureza agora sofre, o homem também sofre as consequências da própria natureza. Mas a natureza, né? A praia, o mar, o oceano, as montanhas, tudo funciona de acordo com aquilo que Deus planejou. As estações, né? Eu estava lendo outro dia um texto do Velho Testamento que Deus diz, eu não lembro, é um dos profetas maiores, ele diz que nunca deixará de existir as estações, outono, inverno, primavera e verão. O que nós estamos vendo hoje é uma grande confusão do clima, por N fatores, mas continua existindo lá a primavera, o outono e o verão, como Deus prometeu. E isso é graça comum. A chuva que cai, rega a terra, que dá semente ao semeador e pão ao que come, né? Graça sobre todos os seres humanos. Ponto. E aí todos nós desfrutamos disso, né? O domínio do intelecto de Deus, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E nessa imagem e semelhança, todos os seres humanos conseguem raciocinar, buscar conhecimento, sabedoria, desenvolver tecnologia, coisas boas, sim, coisas ruins também, que não vem de Deus, mas sim, vem do próprio ser humano. E aí vem o domínio moral, né? Olhando para Deus, nós sabemos, todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Isso é graça comum a todos nós. Então, quando a gente começa a falar tudo isso, e isso é muito bacana, muito bonito, né? A ideia é, puxa vida, vamos encontrar um denominador comum, algo que todas as religiões possam convergir para aquilo. E diante daquilo, então, nós harmonizarmos o mundo. Por exemplo, o amor de Deus. Então, hoje, o discurso hoje por onde se passa, não se fala de pecado, não se fala de condenação eterna. É muito duro isso. Eu sei que é.
O discurso, aliás, os discípulos falaram para Jesus isso. É muito duro o discurso, né? No entanto, o amor de Deus sem a justiça de Deus não é nada. O amor de Deus sem a justiça de Deus, sem a misericórdia, sem a bondade, sem a graça, não transforma ninguém. Por isso que Deus, de uma forma especial, além da graça comum, ele derrama a sua graça especial ou a sua graça salvífica. Essa sim faz toda a diferença. Essa é que aponta que só há um caminho. E Jesus é o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele, né, que vier a mim, né, Só vai ao Pai. só vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, aquele que vem ao Pai. Eu sou o Pai, né? Não é aquele que vai ao Pai, é aquele que vem, ele mesmo sendo o próprio Deus. Então, essa graça é uma graça que faz uma divisão. Infelizmente, ela faz. Não é uma divisão, ela dá uma separação, né, dessa confusão toda. Essa é a famosa hipergraça, né? É. É um perigo que tem ocorrido aí. Dentro disso que o senhor falou, pastor, tem um livro do Dostoiévski, né, Os Irmãos Karamazov, que ele fala, em um dos diálogos, que ele fala: se Deus não existe, logo tudo é permitido. Nessa questão, se a graça de Deus, ela se torna uma hipergraça, tudo é permitido? Então, hoje nós estamos vivendo isso. Eu estava me preparando para a gente bater esse papo aqui, eu lembrei, eu vou abrir a Bíblia aqui, para a gente ler o texto, para a gente não ficar conjecturando só a questão de... Você está na nova versão? Na NVT, eu estou na NVT aqui. Pastor aqui na igreja é NVT, gente. Romanos, capítulo 6. Quando a gente se depara com essa liberdade hoje... Pastor, só quando você procurei te fazer uma perguntinha pro Sim. Google. Você que mandou essas perguntas aqui? Uma é do Reginaldo, outra é da Damiana. Certo. Beleza, depois a gente responde. Quando a gente vê essa hipergraça de hoje, eu sinto muita dor com isso, né? Quando eu cheguei na igreja, eu nasci, me criei na igreja e me desviei. E quando eu voltei para a igreja, uma das coisas que nós mais lutávamos era para manter o mundo distante de nós. Sim. E quando a gente fala o mundo, não é as pessoas, né? A gente continuou lidando com as pessoas, mas É um termo, não é a né? roupa do mundo, né? Algumas coisas sim, não é? Mas aquela filosofia do mundo que nos fazia, que nos seduz, né? Que nos seduz. Então a gente procurava se manter longe dessas coisas. Mas os anos foram passando e aí veio vindo novas teologias, a teologia da hipergraça, que a graça é um oceano. Sim. E que a gente pode mergulhar à vontade nela, porque Deus é amor e ele vai de alguma forma dar um jeito. E então hoje a gente não vê mais uma diferença do cristão salvo, né, remido pelo sangue do Cordeiro, do cristão nominal. A gente não consegue mais enxergar essa diferença. Justamente por quê? Porque você olha para um cristão, ele tá fumando na rua. Você olha para um cara que se diz, não só cristão, né? Mas um cara que se diz salvo por Jesus, ele está fumando na rua. Ele está numa rodinha de mesa num bar, bebendo uma cerveja com um grupo de amigos, como se nada tivesse acontecendo. Há muita liberdade, né? Muita liberdade. Eu acredito, nessa hipergraça, nós precisamos fazer uma reavaliação disso. Paulo diz assim, ó, Romanos capítulo 6, ele começa... falando, ele termina falando sobre graça. Paulo, capítulo 2 inteiro, ele vai falar 2, 3, 4, vai falar sobre graça. E aí ele começa o capítulo 6 dizendo assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Eu lembro de alguns casos que você vai conversar com alguém procura o pastor e fala assim: ah, pastor, estou vivendo uma situação assim. Cara, mas como é que você está vivendo assim? Mas precisa mudar isso. Ah, não, pastor, sabe o que é? Quanto mais eu peco, mais eu sinto a presença de Deus no domingo na minha vida. Depois que eu peço perdão, me arrependo, aí eu peco de novo, aí eu caio numa crise, e aí eu vou lá e peço perdão, aí Deus derrama poder, derrama graça. Isso é ilusão, isso não tem nada a ver com graça, né? Isso na verdade nem é arrependimento, isso é remorso, é o que Judas sentiu. Então o que Paulo está dizendo é: eu vou continuar pecando para receber mais graça? Não, a graça já é. Eu não recebo doses homeopáticas para que ela vá fazendo efeito. Eu recebo a graça. E à medida em que eu recebo graça, aquela minha definição é o poder de Deus para eu sobreviver hoje. Sim. Hoje. Ó, tem um texto de Efésios também para acrescentar nisso, que eu separei aqui, que o apóstolo Paulo fala: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele
nos fez assentar nos lugares celestial em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça. Bem nesse sentido, não é que por meio de Cristo que nós fomos alcançados pela graça, e de fato não há nada que você faça para merecer a graça de Deus, ou que você venha a se comparar ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Só por este fato de que não há algo que você faça, não quer dizer que você possa viver uma vida a Deus dará, né? Uma vida de forma totalmente que não convém com a palavra de Deus. E hoje é um erro muito grande. Eu vi um pastor, esse eu até vou citar o nome, chama Vitor Azevedo, é um dos maiores hereges que existe aí. Infelizmente ganha muita proporção essas pessoas, muito mais do que bons pastores, bons teólogos aí que ensinam a palavra de Deus. E ele fala justamente isso, que não há nada que nós tenhamos que fazer, que independente dos seus erros ou acertos, a graça de Deus há de te alcançar. Bom, não há nada que você possa fazer para que você seja justificado pela graça. Não há obra, não há esforço, não há penitência, não há sacrifício, não há pagamento. Agora, não quer dizer que você viveu uma vida totalmente à mercê do que a palavra de Deus nos orienta, que você está vivendo a graça de Deus. Sim. Que você está debaixo dessa graça, porque Calvino dizia que quando essa graça nos alcança, ela é de forma irresistível, e isso vai definir de quem realmente entendeu essa graça. Então é impossível a pessoa entender essa graça e ela não procurar, isso não causar um espanto na vida dela a ponto de gerar uma mudança, né? O evangelho, ele nos constrange. Quando nós nos deparamos com a figura de Cristo, nós temos que nos constranger. Exatamente. Não fazer da forma como esse seu amigo aí falou, que eu me coloco em uma situação de pecado para mim me ver necessitado de buscar Cristo. É o contrário, quando você sai da situação de pecado, você se vê necessário a buscar Cristo para não retornar. Para não retornar para lá. A essa situação. E hoje, infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado, porque a deturpação que tem sido feita dos principais princípios que norteiam o Evangelho, como o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, ele tem sido colocado de uma forma totalmente relativizada. Sim. A pessoa toma o amor de Deus para mim. Existem conceitos universais que não tem mudança. A verdade é um dos conceitos. Não tem minha verdade, não tem meia verdade. É verdade ou não é verdade. A palavra de Deus, ela não tem como você relativizar. Ou ela é aquilo, obviamente que tem aí questões de interpretações, mas a palavra de Deus pura e simples, ela é aquilo e pronto. Não tem como você dizer, para mim, a graça é isso. Não existe. A graça de Deus, ela é conforme a palavra diz. Ela veio para nos libertar, ela veio para nos alcançar, sendo nós pecadores ainda, a graça de Deus nos justificou, para que nós possamos prosseguir, como o apóstolo Paulo diz, né, seguindo para o alvo. Ou seja, quando você segue para o alvo, você não se estaciona, você não fica vivendo à mercê, você vai com a sua vida de relutância, que nós estamos aqui enquanto Jesus não nos levar ou ele não nos buscar, progredindo, tentando sempre melhorar como cristãos, entendendo que nós precisamos do perdão dele diariamente. É como o Senhor fala, é uma dose, né, diária. A graça nos alcança hoje, ela precisa nos alcançar amanhã, para que nós venhamos nos redimir através do sangue de Cristo. É interessante que Paulo pergunta exatamente isso, né? Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? E ele mesmo responde, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É claro que eu sou pecador. E, por exemplo, existem pecados que eu venho lutando comigo mesmo. Agora, é pelo meu esforço que eu vou vencer? Não, é por aquilo que eu faço que eu vou... Não, eu venci. Não, agora, eu sei que parte da graça de Deus sobre a minha vida, a presença do Espírito Santo, o confronto da palavra, a minha vida com Deus,
mediante a isso, o Espírito vai operando na minha vida. Senão, o que nós estamos vendo hoje nessa questão da hipergraça é o seguinte: eu não preciso fazer nada. Né? Nós não estamos falando de esforço para não pecar mais, mas também não estamos falando de que eu também não preciso fazer nada. Então eu não leio a Bíblia, eu não oro, porque eu não preciso vigiar. Porque isso tem por detrás de toda essa hipergraça, existe um conceito gnóstico, que é todo o mal que eu fizer no meu corpo, o meu corpo pode padecer, o importante é meu espírito, que ele vai voltar para Deus. E tem um outro conceito escondido, que é a não crença na vida eterna, nas consequências do pecado. Então, se eu creio que o meu corpo vai ser destruído e a minha alma volta para Deus, o meu espírito, eu não tenho medo daquilo que não é o meu encontro, por exemplo, céu, aquilo que nós chamamos de céu. Porque para mim não existe inferno. Sim. A graça me cobre disso tudo, né? Então não tem um preço a ser pago. Porque eu não acredito nem no diabo. O diabo é um mito. Tem essa também. Entendeu? Né? O diabo é um mito, né? O inferno é um mito, uma criação. Então, se isso tudo é um mito, eu já entreguei a minha vida a Cristo, supostamente entreguei a minha vida a Cristo, e não há mal nenhum que eu possa praticar no meu corpo que me faça morrer eternamente. Né? Essa é a grande mentira que Satanás propôs no ouvido de Eva, que ela levou até Adão, e ele tomou conta disso. E nós hoje, no século XXI, né, nós estamos aí exatamente assim, acreditando nisso, que nenhum problema no nosso corpo, que nós não, eu não tenho que fazer o mínimo esforço para não vencer, porque a graça vai fazer isso. Sim, a graça é o poder de Deus. Agora, se eu for atrás daquilo que eu considero ser pecado, que a Bíblia diz que é pecado, todos os dias, eu vou pecar. Sim. Né? Então eu tenho que existe uma parte aqui, minha parte, a parte de cada um de nós em lutar. Eu fico pensando o seguinte: então nenhum sacrifício dos primeiros homens salvos, da igreja primitiva, dos apóstolos, nenhum sacrifício desses homens valeu a pena. Eles morreram em vão, porque afinal de contas todo mundo vai ser salvo. Se todo mundo vai ser salvo, se a graça é para todo mundo, para que pregar o evangelho? E é o que está acontecendo hoje, ninguém quer pregar o evangelho. Exatamente. Ó, pastor, tem duas perguntas que mandaram pra gente aqui, pra gente não decorrer para outro caminho e esquecer de responder. O Reginaldo perguntou aqui: para alcançar a graça é preciso ter fé? Então, a fé é Deus que dá, né? Ela é dom também de Deus. Efésios capítulo 2. Ela é natural e ela é uma fé salvífica, que sem graça não salva ninguém. Então a graça ela é um presente de Deus, assim como a fé. Quem vem primeiro, né? Eu creio que a graça vem primeiro, né? Por que a graça vem primeiro? Porque não posso até estar errado, aqui eu não estou batendo martelo disso não. Porque para mim, se não houver uma movimentação de Deus em favor do pecador, ele não reage ao presente da fé. Se eu estou morto, graça é o poder para ressuscitar o morto. E se o morto não reage, não tem fé. Ele está inerte. À medida em que Deus age em meu favor, isso é graça, é uma ação miraculosa de Deus em favor do homem morto, em seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2, que faz esse homem ressurgir. E mediante isso, Deus então o presenteia com a fé salvadora. Pelo menos é o que eu creio. É o que está escrito nas Escrituras. Também acredito que a salvação, para alcançar a graça, né? O Reginaldo perguntou se é preciso ter fé. Também acredito que a fé, ela é um exercício gerado quando a graça de Cristo nos alcança. Nós começamos a entender, e aquela fé que vai surgindo através do conhecimento de Jesus, que é apresentado a nós, e o exercício desta jornada, vamos assim dizer, com Cristo, isso vai exercitando a nossa fé e nós vamos crescendo, né? O próprio apóstolo Paulo é testemunha disso, né? Que ele tinha uma fé, como o senhor mesmo falou no episódio passado, aquela fé
principalmente pela religião ou a fé estabelecida no âmbito social, em que ele acreditava que o cumprimento do judaísmo da forma que ele cumpria e até a perseguição aos cristãos, né, era justamente cumprir a vontade de Deus. E através da graça de Cristo, ali naquele caminho de Damasco, e ele se abre um novo leque para ele de conhecimento, para ele entender o que de fato era a vontade de Deus, e aí ele começa a praticar essa fé, né? Que é uma fé salvífica, que é uma fé que produz salvação nele e nas outras pessoas. É interessante que ele mesmo escreve em capítulo 2 que a salvação é pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Mediante a fé. Sim. Aí você fala assim, então é por meio da fé. Então, mas se não houver graça, não tem fé, porque o sujeito está morto. Então eu creio que a graça é interessante, que é o seguinte: o homem morto em seus delitos e pecados, ele não enxerga Cristo. Mas quando Deus age em favor e ilumina a cruz, aquele homem que era inerte, indiferente para o sacrifício de Jesus, ele enxerga a cruz, ele vê o Cristo crucificado e fala, foi por mim. Então, a graça tem esse poder. Não sei se é isso que o Reginaldo tem essa ideia de perguntar para nós, mas tem esse poder. A graça, a salvação é pela graça mediante a fé. Mas o homem, ele recebe a iluminação de Deus, do Espírito Santo de Deus, pela graça, que faz ele enxergar em Cristo a salvação. Tem outra pergunta aqui da Damiana, dentro daquilo que a gente estava falando, dos caminhos, né? Ela pergunta, então eu posso afirmar que esse ditado, que todos os caminhos levam a Deus, é um ditado diabólico? Então, eu acho que entre nós a gente pode dizer que sim, né? É importante, irmã Damiana e irmãos, né, que a gente entenda o seguinte: o nosso mundo não é o mundo lá de fora. Sim. Então, acho que entre nós, numa conversa como nós estamos batendo papo, que diz assim, que esse tipo de conversa, que esse tipo de palavra é uma palavra diabólica, a gente pode dizer, mas eu creio que isso está no coração dos homens, né? Porque as pessoas criadas à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, no fundo, a graça comum mantém a chama de um coração ansioso por Deus, sim, que anseia Deus. As pessoas ainda não descobriram que há um caminho só. Então, tudo aquilo que fala de Deus, né? Porque o que é Deus, né? Pode ser Deus, para nós, um Deus com letra maiúscula. Mas quando alguém fala sobre Deus, pode ser um Deus de letra minúscula, né? Deus te abençoe. Que Deus que aquela pessoa serve e que está pedindo para que me abençoe? É muito complicado isso, né? Então, eu vejo que é o seguinte: dizer que é diabólico, eu acho que é um ditado popular. Sim. Que as religiões alimentam isso, que a ideologia do mundo alimenta, é bom. Hoje tudo gira em torno do politicamente correto. Sim. Então, dizer que todos os caminhos levam a Deus é politicamente correto, né? Bacana, é bonito, né? É inspirador, não é separatista, entende? Não causa uma celeuma. Nós e eles, né? Nós estamos todos no mesmo barco. Não estamos. Sim. Né? Para nós aqui, uma conversa ao pé do rádio, né? Mais íntima, para que a graça do Senhor saia daqui pelas ondas da internet, aí, pela rede, e ela alcance os corações. Infelizmente, nós não estamos todos no mesmo barco. Por isso o sacrifício de Jesus, que nos separou. Isso é graça. E assim, é como o senhor falou, trazendo para um âmbito, eu mesmo estudo muito questão de religião por causa do mestrado, e como o meu mestrado é em ciências da religião, mas o meu enfoque ele não é necessariamente em todas as religiões, mas você acaba tendo que percorrer ali, ele vai justamente falar essa forma politicamente correta de que todas as religiões, todas as formas de professar a fé, elas levam a um bom caminho, né? Sim. É a velha lema da ética, né? A finalidade da ética é o bem. Então, eticamente, se você está fazendo bem dentro de uma religião, isso não tem nada de mal. Só que se você pegar propriamente, vamos falar das religiões monoteístas, né?
que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O próprio islamismo, a forma deles de levar a Deus, eles não correspondem com o direito de liberdade do outro. Até propriamente de quem não professa a mesma Muito fé. mais do que o cristianismo, certo? Muito mais. Então, assim, fica bonito quando você coloca num âmbito, pegando as partes boas, né? A boa fatia ali do bolo, mas quando você olha em um todo, ele tem muitas falhas para cumprimento dessa própria pregação que ele diz ser válida, né? O judaísmo mesmo também tem vários ritos, né? Vários dogmas dentro da própria religião que é muito separatista até entre eles mesmos. E nós, o cristianismo, também temos diversas falhas na forma de olhar muitas vezes um olhar diferente para determinadas situações, como a gente já falou, né? Tem pessoas que acreditam que tem que praticar boas obras, enfim. Então, o ponto de vista principal disso é entender que o que nos leva a Deus, o que nos leva ao caminho da salvação é a graça de Cristo Jesus. Então, assim, onde vai professar essa graça de Cristo Jesus é o caminho que eu devo andar e buscar. Então não é porque nós acreditamos que a religião, o cristianismo em si, é a religião perfeita, né? Que eu já vi até as pessoas falar, mas pô, e se o outro tiver certo? Se o judeu tiver certo? E se de fato Jesus não veio e foi só esse... Cara, é aquela velha máxima de Schopenhauer lá. Eu prefiro pagar pra ver, por quê? Se tiver certo, ok, tô legal, tô no caminho. E se não tiver certo, eu vivi uma boa vida. Sim. Eu vivi uma vida curtindo a minha família, eu vivi uma vida me pautando pelos princípios da Bíblia, do amor ao próximo, de tentar ser sempre uma pessoa melhor, de buscar em Cristo os meus princípios de ensinamento. Então, eu não acho que... Não acho, não. Tenho certeza que você não tem nada a perder. Sim. Então, não tem que ficar percorrendo, entendendo de caminhos que levam a Deus. E hoje, pastor, é uma coisa que é muito perigosa, né? Tinha uma corrente filosófica, né, dos epicuristas, né? De Epícoro, que fala que, na verdade, a finalidade de tudo a finalidade de tudo é a felicidade. Então não importa como você vai fazer para alcançar. Te trouxe felicidade? Legal. Tá valendo. Então hoje as pessoas veem muito isso. De achar que se você é feliz, tá ok. Então, eu sou de uma religião, sei lá, de matriz africana, mas não importa a forma que eu professe a fé, se é de uma forma arcaica, se é de uma forma que não corresponde totalmente com o que é a Bíblia, é a minha forma, eu tô feliz, tá ok. Agora, isso ainda é um extremo, né, falando de certas religiões, mas dentro do próprio cristianismo, dentro da nossa própria realidade, as pessoas acreditam muito nisso, principalmente nos dias atuais. O que importa é eu ser feliz. Eu não preciso mais ter uma comunhão com o corpo de Cristo na igreja. Porque hoje a gente tem internet, eu consigo ver esse papo da minha casa, eu consigo ver o pastor Toninho ministrando de casa no domingo, eu consigo ver o fulano de tal, então eu não preciso mais. Aí, pessoal, não preciso ter uma intimidade com a leitura, com a Bíblia, porque eu vejo um vídeo de alguém lá e dá uma explicação e aquilo já me basta. Eu posso praticar tal ato e o outro ato não acho viável praticar. Então essa busca da felicidade pessoal e essa hipergraça, no meu ver, ela tem deturpado muito a graça verdadeira que é a de Cristo Jesus, né? Sim. Que ele nos apresenta. Hoje o conceito é isso aí. Você é feliz fazendo o que você está fazendo, tá errado. Para a maioria tá errado, mas você está feliz? Beleza, permaneça aí. É aquela velha ideia, né, do que pode e não pode. Na igreja não pode, na igreja não pode, na igreja não pode. Não é que na igreja não pode, isso é muito bacana, porque
nós não estamos servindo a Cristo, né? Porque não podemos fazer as coisas. Muito pelo contrário, nós podemos fazer tudo. Aí que entra a graça verdadeira, essa. Nós temos a liberdade para fazer todas as coisas. Mas nós escolhemos e decidimos não fazer tudo aquilo que vai desagradar o coração de Deus. Não é porque eu não queira fazer. Desagrada o Senhor. A verdadeira liberdade é o poder da escolha. Graça é liberdade, não é libertinagem. E é o poder de você ter o poder de escolher, isso é liberdade. Sim. Quando sim. você tem que fazer algo porque você é pautado por uma doutrinação, ou você é pautado por um, como que eu posso dizer, por um acordo social, isso não é liberdade. Sim. De jeito Você nenhum. tá vendo a banda passar e tá indo embora. Eu estava lembrando aqui da história de Martin Luther King, uma das histórias, né, são inúmeras, que ele era considerado nos Estados Unidos, naquele momento, de um pastor comunista, que defendia as liberdades das minorias e tal. E aí as pessoas queriam principalmente os pastores também, brancos, né, queriam, de alguma forma, taxá-lo como comunista e até condená-lo, que ele fosse preso e pagasse o preço por aquilo que ele estava defendendo. E na cabeça dele, o que ele queria, com os protestos, com as marchas, ele queria que aquela nação, que era uma nação salva, entendesse que o problema do racismo era um problema de pecado. Não era um problema só de diferenças. Era um problema de pecado do ser humano. E como é que uma nação cristã poderia admitir no seu coração os homens brancos e negros, porque o racismo é bilateral, não conseguiam admitir no seu coração de que aquilo é um pecado contra o irmão e contra Deus, contra si mesmo, porque nós pecamos nas 3 áreas. Nós pecamos contra nós mesmos, no corpo, nós pecamos contra o irmão e nós pecamos contra Deus. E o que ele queria? Nas manifestações, a ideia dele era que aquilo fosse televisionado, anunciado pelas rádios, que o mundo inteiro soubesse, para que os cristãos entendessem que não é possível que nós sejamos assim. É a grande pergunta que até hoje os americanos, não só os americanos, mas os racistas no mundo todo precisam entender. Por exemplo, a graça de Deus está sobre todos nós. E nós somos irmãos. E nós não podemos nos tratar como diferentes, como menores, né? O mais pobre, o negro, o branco, né? Nós somos um em Cristo. E como eles vão responder, como nossos irmãos aqui no Brasil, no mundo todo, nós responderemos essa questão do racismo, sendo que a cruz nos torna iguais. Nós somos servos, nós somos escravos, nós somos amigos e nós somos principalmente irmãos em Cristo Jesus, né? Nos faz um. Isso é graça, né? Deus colocou em Cristo Jesus o lugar do juiz e do faxineiro, e ele nivelou todo mundo no mesmo grupo. Nós só temos diferenças aqui, hierárquicas. Sim. Ou de curso superior, sociais, de alguma coisa assim. Né? Mas somos todos iguais, né? A graça nivelou todo mundo. E é interessante isso, Cleito, que quando a gente fala sobre graça, sobre racismo, sobre preconceito, porque essa hipergraça ela anula a questão da depravação total do homem. E hoje a gente não consegue olhar o outro e falar, não, coitadinho. A gente normalmente assim, coitadinho, né? Foi o pai dele, foi a mãe dele, ele nasceu na favela, ela nasceu ali no prostíbulo, ele é um bebê de cadeia, nasceu lá na cadeia. Uhum. A depravação, ela é total no ser humano por completo. O que me distingue não é a minha capacidade cultural, de escola, de nível superior, de doutorado, né? O que me iguala com todos é o meu pecado. Eu sou igual a todo mundo. Agora, existe uma diferença hoje. Essa diferença é o Espírito Santo, que só pode habitar na vida do crente através da graça. E essa graça é que faz toda a diferença na nossa vida. Senão nós estávamos no mesmo nível, depravados totalmente. Quantas coisas ruins. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. E eu estou falando para mim só não, estou falando para os irmãos e aonde a palavra chegar, para nós aqui. Quantas coisas ruins ainda passam na nossa mente, no nosso coração, de que não deveria passar. Depravação total. Agora nós estamos sendo curados.
Nós já melhoramos, mas há muito o que fazer. Portanto, é falsa, é fake news, né? A hipergraça, Deus vai salvar por seu amor todo mundo. Não, o homem é depravado, ele está morto. E se não houver uma reação da parte desse homem em direção a Deus, nunca vai haver, mas pela graça é que Deus que vai lá e esse homem reage, aí sim, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso do Senhor todos os dias na minha vida. Esse homem vai continuar morto. Então o que eu estou vendo hoje, eu sou crente, beleza. Eu não conheço todo mundo, mas fazendo uma análise geral, falta salvação. Eu entendi uma religião. Eu entendi que Jesus morreu por mim, mas esse Jesus não faz parte da minha vida. Eu não tenho nada a fazer, ele faz tudo. Realmente ele faz tudo. Mas existe um preço a ser pago. E a graça mesmo nos move a isso. Cara, não faz, não é legal. Não é legal. Não faz isso não. Você tem outra opção. A gente sempre tem uma melhor opção, apontada pela graça de Deus. Exatamente. Tem mais alguma pergunta aí, Hugo? Vamos encerrar então, pastor? Quero ler para você aqui. Pode fazer. Cleito para os irmãos. Ainda falando do Luther King, acho que a gente pode até dar as palavras finais, é isso não? Sim. Quando ele ia lá para as mídias, na época não era mídia, era televisão e rádio, né? Sim. Ainda em preto e branco até, e depois colorida a televisão, mas para que a nação tivesse noção como é que nós somos filhos de Deus, debaixo da graça, nós somos salvos, nós somos irmãos e nós estamos nos tratando assim com violência, né? Desejando a morte, né? Irmãos desejando a morte. Nós estamos vendo isso no Brasil hoje, né? Independente aqui de quem ganhou, quem perdeu, irmãos desejando que outros irmãos paguem o preço porque fulano foi eleito, porque o outro ficou... Então ele tem uma frase que ele diz assim, Dr. Luther King disse o seguinte: o cristianismo sempre tem insistido que a cruz que levamos precede a coroa que usamos. Eu vou repetir isso. O cristianismo sempre tem insistido que a cruz que levamos precede a coroa que usamos. Todo mundo está afim de uma coroa, né? Eu vou receber uma coroa, o galardão para morar no céu, com as ruas de ouro e cristal, na minha mansão celestial. Mas ninguém está entendendo que nós precisamos da cruz. É a cruz que nos faz enxergar quem somos e quem é o Senhor. Isso é graça. Muitas pessoas, né, levam a velha frase lá do Luther King, né, no famoso I Have a Dream, né, eu tenho um sonho, muito pelo esse contexto social, né, que ele falava que ele tinha um sonho que as pessoas não se julgassem pela cor da pele, né, mas sim pelo caráter um do outro, né. Era o contexto, principalmente, desse discurso dele é falando diretamente disso, né? Sim. De uma análise do cristianismo, de um amor de um pelos outros, né? Entendendo que a falha do seu irmão, ela está no pecado dele. E a sua falha para com ele também está no pecado. E que nós precisamos da graça de Cristo Jesus para se consertar essas situações. Hoje nós vivemos dias, justamente como o senhor falou, que as pessoas têm analisado constantemente esta situação de mudança, principalmente olhando, achando que é uma questão social, uma questão política, e quando não se ganha o político de estimação, a pessoa professa, isso é uma coisa ridícula, sabe? Fulano, quero que passe fome. Eu participo, sou ativista mesmo, sou uma pessoa de direita, participo de manifestações, faço parte de grupos, fui apoiador do presidente Bolsonaro para que fosse reeleito, enfim, não foi reeleito, vida que segue. Sim. Vida que segue, e isso também eu acho que é para nós entendermos uma coisa: a nossa dependência está em Cristo Jesus, ela não está no homem, e a igreja se fez muito dependente, está se fazendo muito dependente de várias circunstâncias que nos norteiam, mas esquece de se fazer dependente da Bíblia, da palavra de Deus,
da graça de Deus. E os parâmetros que as pessoas têm julgado hoje é como é feita a separação do que era nos Estados Unidos na época do King, né? Que era o branco de um lado, preto do outro, banheiro para um, banheiro para outro, senta naquele lugar do ônibus aqui, restaurante, enfim, toda aquela separação. E hoje as pessoas têm se feito desse jeito. Eu vi aí vídeos de pessoas falando que não ia comprar. O pastor falou no púlpito, eu não conheço o nome dele, até bom não conhecer para mim não mencionar, não conheço de mencionar. Mas ele falou assim que nunca mais ia comprar nada no Nordeste, que não ia gastar R$1 lá. Que o Nordeste teria que passar a fome que lhe foi empregada para que ele entendesse a respeito de Deus. Cara, isso aí foge totalmente Nada a ver com o cristianismo, né? do que o cristianismo de que Jesus falou, né? As diferenciações que nós temos, elas estão justamente em quem recebeu e aceitou, né, esta graça, né, que no meu ver, no que eu acredito, ela é impossível de ser rejeitada, e aquelas pessoas que precisam dessa graça, né? Só para me finalizar, tem um filósofo que eu gosto bastante, que ele até inspirou o Chaves, né, que chamava Diógenes, porque ele morava num barril, ele era uma pessoa totalmente desapegada às questões materiais, e diz a história que uma vez ele estava vendo uma pilha de ossos e Alexandre o Grande conquistador, né, do mundo antigo, disse para ele o que ele estava vendo, e ele falou: "Estou tentando diferenciar quem seria seu pai no meio desses ossos." Ou seja, ele estava querendo dizer que não há diferença nenhuma das pessoas após a morte, né? É aquela velha questão do crânio. Você pegar um crânio meu e o seu, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Então, nesse âmbito, se nós olharmos nesse âmbito fora da questão social, como você falou, fora das nomenclaturas, dos títulos, das conquistas, nós somos todos iguais. O que nos diferencia um dos outros é justamente aqueles em que estão em Cristo Jesus e aqueles que não estão. Sim. Então, eu tenho uma pergunta aqui, pastor, mas pode falar aí. Então, não, na verdade é isso. Por exemplo, nós somos iguais, né? Não tem jeito. E o bacana de Deus é isso, né? Porque ele fez isso mesmo. Dessa mesma forma, os seres humanos continuam brigando há séculos, né? Pelas suas próprias diferenças. Mas não foi Deus que fez isso na vida do homem. Isso é fruto do poder do pecado, destruidor do pecado, né? Sim. Então, a graça, eu volto a dizer isso, o bacana disso, eu fico até triste porque eu fui criado num lugar onde a gente, talvez até, quem sabe, sem maldade, a gente falasse alguma coisa de racismo, né? Sim. Denigrisse a imagem de alguém. Eu creio que não, porque havia uma pureza tão grande entre nós fomos criados de uma maneira tão bacana. Minha mãe me criou de uma maneira muito lidando com todo mundo. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta com as pessoas. A gente tinha um problema de racismo em casa. Minha avó por parte de mãe era muito racista e ela sempre batia nisso muito, muito forte. Mas o bacana era isso. Minha mãe não trouxe aquela bagagem, né? Aquela bagagem, né? Ou se tinha aquela bagagem, o dia que ela encontrou com Cristo, a graça trabalhou na vida dela. E é isso que é legal. Agora, o crente precisa entender isso. Eu preciso deixar que a graça de Deus me trabalhe. Eu não consigo perdoar. Isso é graça. Não é, eu não vou perdoar porque eu não senti no meu coração. Não, realmente a gente não consegue nada. Não vai nada. sentir, é graça. Não consegue perdoar. Né? É graça, eu vou estender a mão, eu vou ajudar, eu vou trabalhar, eu quero ver as pessoas salvas. É graça. A gente pode trabalhar aqui na igreja, trabalhar. Se a graça não estiver fazendo parte disso, nós vamos trabalhar em vão. Então hoje as pessoas não conseguem mais definir o que é graça e o que é esforço físico. Aí vem a questão. Nós voltamos ao tempo de Lutero, né? Nós estamos de alguma forma fazer. As pessoas perguntam, né? Como aquele menino lá, o jovem que procurou Jesus, o jovem rico: Senhor, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Hoje as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Nada. Se não for a graça de Deus, nada. Tem uma pergunta aí, né? Só essa última para a gente finalizar.
A Dagmar perguntou: temos responsabilidade através do evangelismo para chegar a graça até outras pessoas? Quer responder a tua mulher aí? Eu já respondo em casa. Uns beijos. Responde aí, o pastor dela Então, responde é aí. muito legal. Irmã Dagmar, boa pergunta, sensacional. Porque hoje nós fazemos tudo pelas pessoas. Nós damos cesta básica, nós ajudamos, damos roupa. A igreja quer trabalhar. Porque trabalhando, né, é um conceito muito interessante de algumas igrejas, que ela dá um banho no sujeito, faz a barba, corta o cabelo, dá um terno pro cara, dá uma bíblia pro cara, o cara volta pro vômito. O cão voltou pro vômito. Provérbios, né? Né? Repete a pergunta da Dagmar. Ela falou: temos responsabilidade aí. através do evangelismo? Então, isso precisava soar na cabeça do povo de Deus todos os dias. A graça vem de Deus. Ele é quem salva. Ele escolhe, ele salva, ele cura, ele liberta. Agora, eu e você temos grande participação, nós somos instrumentos de Deus na propagação da graça. É aquele negócio, né? Quando você come alguma coisa legal, por exemplo, vou falar aqui do cuscuz de caneca, né? Fui lá na casa da Dagmar, da irmã Dagmar e do Cleiton, e ela fez um cuscuz de caneca. A primeira coisa que você come, alguma coisa boa, que você gosta, é falar, pô, você quer passar para alguém. Então, aprendi a fazer e como lá em casa, a Alessandra come, meu pai come, é muito legal. E já falei com o meu cunhado, você vai dividindo isso com as pessoas. Aí é que tá. O propósito e o plano da salvação não nos exclui como instrumentos de Deus. Não somos nós que salvamos. As pessoas hoje... Então, é aí que está a fake news do evangelho, né? Nós queremos um governo que edite leis cristãs. Porque assim as pessoas entenderão quem é Deus, quem é a vontade de Deus. Mas nós somos os instrumentos de Deus que precisamos viver de acordo com os propósitos e a graça de Deus, para que as pessoas, olhando para nós, enxerguem Cristo. E aí elas vão nos perguntar, por quê? Olha, porque o Senhor nos libertou. E aí nós teremos um campo enorme para trabalhar na vida das pessoas, pois nós somos os instrumentos de Deus para levar a graça salvadora de Cristo. Nós vamos salvar? Nós vamos mudar? Não, mas nós somos o instrumento e Deus assim o fez. Por quê? Por graça. Por exemplo, ó, uma crítica que eu faço até o próprio regime que eu acredito, né? O posicionamento político. Ó, aquele rapaz que entrou na festa lá e matou o petista, o Instagram dele tava lá: Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então você vê que é uma coisa assim... muito mais algo ligado a uma vivência de um grupo social do que propriamente acreditar naquilo. Sim. Se a pessoa acreditasse que Deus está acima de tudo, Não mataria. ele não mataria aquela pessoa. Não mataria. Porque ele acredita que Deus está acima do posicionamento contrário daquela pessoa. Até mesmo se aquela pessoa tivesse feito algo que fosse oferir, muito menos a pessoa estando em uma posição de estar na casa dela, fazendo algo particular dela. Aquilo que ela acredita não condiz não diz respeito àquilo que você acredita. Isso não precisa nem a gente entrar no âmbito espiritual, isso é questão constitucional. Você tem que respeitar o espaço de proferir sua liberdade do outro. Sim. Então a gente vê que, de fato, pastor, pra gente finalizar aqui, para não se delongar muito, tem se vivido uma dependência em todos os meios que nos cercam, e tem se esquecido a boa e velha Bíblia, a boa e velha Palavra de Deus, que é a única fonte para nos nortear, né? Não existe uma outra vivência, não existe igual. Nós chamamos as religiões de seita, né? Aquelas cujo elas pegam a Bíblia, mas também tem ali um quê humano. Um quê humano, né? Como os Mormons, os Testemunhas de Jeová, com o Thales Chase Russell. Aí você vai pegar os adventistas lá com a... Como que é o nome? É o L. White, né? Mas a gente também tá fazendo muito isso. Pegando a Bíblia, olhando as partes que nos convém e pegando uma parte daquilo que nós achamos que tem que ser feito e fazendo a nossa teologia. E fazendo a nossa teologia. Esse é o perigo. Toda heresia nasce exatamente desse ponto, né? Tira a graça e faz a sua própria teologia. O meu modo operante é o meu modo, que você tem que seguir o meu modo. Não, as pessoas seguem o que elas quiserem seguir, né? A gente tem que anunciar e viver. Isso é graça. Exatamente. Bons irmãos,
Nós ficamos por aqui com mais esse episódio. Muito obrigado quem nos acompanhou, muito obrigado pelas perguntas. Continue assistindo nosso podcast. Nós estamos iniciando esse projeto, como nós sempre falamos, para a glória de Deus. Independente de quem vai alcançar, como o pastor sempre fala, a internet nós podemos chegar em lugares inimagináveis. Que Deus nos conceda, né, pastor? Que a palavra dele possa chegar da nossa forma simples, né, com os nossos meios simples, né, diferente de outros podcasts aí com grandes estruturas, mas nós estamos aqui nos dispondo a proferir a palavra de Deus, falar da graça de Deus, graça que nos salvou, que nos alcançou e que nós somos gratos, né? Amém. Amém. A minha consideração final é que a gente possa viver essa graça em todo o tempo na nossa vida. Graça é o poder de Deus para a gente sobreviver o hoje. O hoje. E se a gente logo mais for fechar nossos olhos, descansar, dizer, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. E que a tua graça, né, esteja comigo, né, amanhã. Se a tua misericórdia se renovar. Certo. Um cheiro. Um beijo para homenagear o Reginaldo que não está aqui. Paz de graça. Obrigado, irmãos.